Autor de 3 livros sobre direito desportivo, o advogado Maurício Veiga é um dos nossos convidados aqui hoje. Quem também está no programa é o embaixador Raul de Toné. Ele é diplomata há mais de 40 anos e tem 12 livros publicados. Aqui ele conta por que escreve, como escreve e revela curiosidades, como as histórias por trás do primeiro livro e também do mais recente. Embaixador do Brasil no Congo, Raul de Toné tem contos, poemas e romances publicados. Tudo bem, embaixador? Bem, obrigado. Bem-vindo a Iluminuras. Muito obrigado, Paulo. Muito feliz de estar nesse programa, que é um programa reconhecidamente muito bom e muito com essência literária, que é muito agradável e é bom para os telespectadores que passam a entender um pouquinho mais os meandros dessa atividade bastante, que eu acho cada dia mais fundamental no mundo que a gente vive. A literatura hoje, sobretudo a poesia, é uma linguagem que acalma e assenta os ânimos dentro de um espírito de paz e de harmonia. Acho isso muito importante. Que bom. O senhor é diplomata há 43 anos. Rodou o mundo, segue no exterior, é o embaixador do Brasil no Congo hoje e também tem muitos livros publicados. A gente está com eles aqui, são 12. A literatura é o que te move? O que me move, antes de tudo, é a minha profissão diplomática. Eu sempre fui muito fiel ao Itamaraty, porque eu nasci dentro dele. O meu pai também era diplomata. Então, eu sempre andei um pouco como peteca, de um lado para o outro, pelo mundo. Mas, no meio dessa confusão caótica de mudar de países e estar sempre desfazendo a sua casa e montando sua casa em outro lugar, eu fui adquirindo uma vocação que me levou eu formei uma vocação desde criança, porque eu sempre estudei em liceus europeus e depois brasileiros também, mas escolas que na época puxavam muito pelas ciências humanas e puxavam muito pela literatura. Então, a gente sempre estudava muito literatura e poesia. A gente não somente tinha que ler os poetas, mas tinha que recitá-los também. E aos 9 anos, eu ganhei o meu primeiro prêmio no liceu francês, em que eu fiz uma poesia em inglês. Uma poesia não, um livrinho de poesia chamado Early Song. E canção prematura, digamos. E a partir daí eu nunca mais deixei de escrever e de ler. E eu passo agora para o primeiro livro, para o seu primeiro romance. Está aqui O Menino e o Deserto, tem uma capa linda. E eu queria que você contasse aqui para a gente como é que foi esse desafio de publicar pela primeira vez, de escrever, de se abrir, né, para as críticas. Como é que foi isso? Olha, esse Menino e o Deserto é uma ficção, é um realismo lírico, digamos, mas é um pouco nascido de uma experiência que eu tinha. Meu pai quando eu era garoto, meu pai foi embaixador na África do Sul. Na África do Sul, na época, havia 2 governos. Havia 2 capitais, uma em Joanesburgo, outra em Cape Town. 6 meses o parlamento ficava em Joanesburgo, 6 meses ficava em Cape Town. Os embaixadores, todo o corpo diplomático, ficava 6 meses em Joanesburgo, 6 meses em Cape Town. E eu sempre fiquei em Cape Town porque eu estava num colégio interno lá. Cidade do Cabo, não é isso? Cidade do Cabo. E cidade esplêndida. Mas muitas vezes eu ia com meu pai de carro para Joanesburgo. E indo para Joanesburgo, você tem que atravessar o deserto do Karoo. E o deserto, Karoo, é incrível. E tem um momento que eu sempre eu gosto de pintar também, então eu não tirava fotografias, eu pintava cenas e tal. E o deserto do Karoo tem um lugar lá que tem uma montanha assim ao longe, e você vê como se fosse um pico de pedra que desponta ao céu, uma pirâmide meio torta e que sobe assim. E eu sempre gravei essa pirâmide, porque eu achei belíssimo, no coração do sul da África Austral, aquela fotografia maravilhosa. Eu espero um dia voltar lá e descobrir se não tiverem explodido essa. Então,
o meu personagem aí é um menino que seria, eu quando tinha aquela idade não era eu, e um velho capitão que era um destemido aventureiro, que absolutamente não era meu pai era um diplomata super formal, mas também era uma pessoa que gostava, tinha curiosidade pela vida, um grande contador de histórias, meu pai sempre foi um grande contador de histórias. Então, eu criei um pouco esse dualismo e criei esses personagens que foram surgindo através da descrição do deserto, porque eu começo o meu livro com uma descrição de uma tempestade de areia, e está o garoto e o velho explorador num jipe andando pelo deserto, voltando para a cidadezinha deles, mas que aí eu faço uma cidade fictícia e atrás deles vem uma imensa tempestade de areia e eles têm que se refugiar e tal. E depois que eles se refugiam, eles veem ao longe esse pico de pedra, quando tudo passa, e eles chegam nesse pico de pedra, onde vivia um ermitão maluco, que era um sujeito que estava há muitos anos sozinho, e que passou a desconfiar nos dois. Então, o pano de fundo é isso, é uma aventura que prossegue com várias coisas acontecem, e o garoto prossegue entrando por um túnel submarino, que é um lençol de água cristalina em pleno deserto, e é um livro assim muito saboroso, eu acredito, de se ler para várias idades, sobretudo para os adolescentes, porque foi feito com a alma de um jovem. São 12 livros, a gente está com eles aqui. Romance, a gente acaba de mostrar, são 4 romances e 6 livros de poesia entre esses. Eu estou com um desses aqui, O Andarilho de Malabo, Poemas de um Diplomata Internauta pelos Continentes. O que você destaca aqui, Raul? Esse livro foi um momento de conscientização na minha vida de que o tempo muda as pessoas e a gente passa a ver o mundo com um olhar mais benevolente, menos ambicioso. Então, e a África nisso foi muito importante para mim, porque esses poemas, praticamente todos os que estão aí, foram feitos em vários países da África, onde eu fiz missões temporárias e permanentes. E tem 2 países asiáticos também nesse livro, que são a Malásia, Kuala Lumpur, e a Coreia do Norte, Pyongyang, onde eu também fiquei 3 meses. Mas, então, é um livro feito entre a África e a Ásia. E também ele foi importante porque ele me lançou no mundo da rede, da internet, do Facebook. E, a partir daí, eu comecei a sentir que eu nunca tinha dado, como eu te disse, eu sempre dei muito valor à minha profissão. Mas a rede é como se me puxasse a orelha dizendo, olha, você escreve também, venha ser um autor, candidate-se, apresente sua obra para os concursos e tal, coisa que eu nunca fiz. E mesmo sem nunca fazer, eu recebi um prêmio da Academia Brasileira de Letras. Mas, e sem nunca ter corrido atrás, nunca coloquei um livro meu para nenhum concurso, nem nada. Até falando sobre isso, Raul, eu estou aqui com o seu livro mais recente, Poemas ao Desabrigo, e eu queria que você explicasse também para a gente o que você pensou quando reuniu esses poemas aqui. Pois não, esses poemas, eles foram desta minha última fase na África, em que eu estou morando na República do Congo, e em que eu morei antes em vários países da África, como a Guiné Equatorial, os Camarões, Gabão, Moçambique. Então, são poemas que estão um pouco ao desabrigo, porque eles estão um pouco deixados às ventanias, às tempestades africanas. Mas eles não são especificamente sobre a África, são sobre o estado de alma em que eu ficava lá, às vezes sozinho. Você sabe que os diplomatas que servem na África, às vezes eles estão em embaixadas muito pouco lotadas, com pouca ajuda. Então, eles ficam... Então, se você não tiver algo para te estimular, e a poesia nisso me estimulou muito, e eu consegui, digamos, montar uma linha que enveredou assim para, digamos, como uma vez me disseram, para um parnasianismo lírico de vanguarda, meio aventuresco,
porque a África está me ensinando a ser aventuresco. Isso tem me rejuvenescido. Eu às vezes me sinto às vezes um Tarzan, um Jim das Selvas, um Livingstone, porque às vezes eu me vejo nessas circunstâncias e eu me sinto assim, um jovem, né? Só falta pendurar num cipó e sair pelos... Uma das programações que eu vou fazer quando eu voltar, porque já está marcado, é uma das coisas que eu tenho que fazer, é ir visitar, por exemplo, o local onde estão os grandes gorilas manganes, que são os grandes gorilas que sobrevivem no mundo hoje. Eu não estou indo lá para tirar foto nem nada, estou indo lá porque é um desafio você conhecer esses lugares. Eu gosto muito da África porque é a terra de contadores de histórias extraordinários, sobretudo os anciãos, nas aldeias. As aldeias africanas são ótimas. Eu quando vou para a África, eu não fico só nas grandes cidades. Eu procuro ir às aldeias, conversar no Conselho dos Anciãos, que, aliás, onde você aprende o que está verdadeiramente ocorrendo na política do país, é você ter esse contato com a terra, com o pessoal do interior mesmo, e com os velhos, porque os velhos são muito respeitados. Suas histórias. Muito obrigado pela presença aqui no Iluminuras, pelo seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado, foi um prazer. O prazer é todo meu, mando um grande abraço a todos os meus queridos compatriotas e estou em Brazzaville, sempre acompanhando o seu programa com muito prazer. Muito obrigado. Bom, esse é só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o advogado Maurício Veiga. É um minutinho só, o intervalo é curto. Não saia daí. O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com o advogado Maurício Veiga. Aqui comigo, tudo bem, Maurício? Tudo ótimo. Vamos falar sobre direito desportivo, então? Vamos, exatamente. Uma alegria estar aqui e poder falar sobre um tema tão apaixonante. Explica pra gente, por favor, o que é o direito desportivo, quais são as características? O direito desportivo é uma ciência autônoma, inclusive, que ela dialoga com vários ramos do direito. Então, você tem ali o direito desportivo trabalhista, o direito desportivo com direito civil, o direito desportivo empresarial, o direito desportivo penal, tributário, também a questão da governança, que hoje em dia está tão em evidência, a governança desportiva. E a minha linha, a minha especialidade é o direito do trabalho desportivo. Agora, é uma área pouco conhecida, que é um grande campo. Como é que você define isso? Olha, eu definiria como um campo que ainda tem muito para ser explorado, né? É algo recente. O direito do trabalho desportivo, com essa autonomia, é algo muito novo, porque o próprio juiz do trabalho ainda tem uma certa dificuldade de lidar com essas causas, porque você tem uma legislação própria, a Lei Geral do Desporto, é que vai reger essa atividade do atleta profissional com seu clube empregador. E a competência para julgar os casos relacionados ao contrato de trabalho do atleta são da Justiça do Trabalho. E a mesma Justiça que aplica a CLT, que tem um papel de vital importância na sociedade brasileira e que tem também essas peculiaridades, porque na hora de enfrentar os casos relacionados ao atleta profissional e o seu clube empregador, vai ter que primeiro se socorrer da legislação desportiva. E na hipótese de acontecer alguma omissão da legislação desportiva ser omissa, aí sim, de forma subsidiária, que você aplica a CLT. Então, existe essa nuance que dá essa característica especial e diferente para o direito do trabalho desportivo. Bom, você tem 3 livros sobre o assunto, os 2 mais recentes estão aqui, e eu começo com esse que é o mais recente mesmo, Maurício, Manual de Direito do Trabalho Desportivo. O que você aborda aqui e mais, o que é mito e o que é verdade nesse assunto aqui, Maurício? Bom, esse livro, Manual de Direito do Trabalho Desportivo, eu tentei colocar de uma forma bem didática, uma forma até com uma linguagem simples, sem o juridiquês habitual dos livros técnicos, desde o início, ou seja, antes mesmo da própria legislação desportiva aqui no Brasil, o próprio conceito
do esporte e da prática desportiva. Ou seja, o esporte ainda no século XVIII como algo que era recomendado pelos médicos, tendo em vista a total falta de salubridade mesmo nas cidades, a ausência de saneamento básico e uma expectativa de vida muito pequena, muito curta. E o esporte sendo recomendado, a prática desportiva, como algo terapêutico. E a partir daí vem toda uma evolução. Além desse conteúdo terapêutico, você tem também o esporte congregando as pessoas daquelas cidades em prol de um espetáculo esportivo. Então começa com toda essa evolução até chegarmos na própria legislação desportiva, que aqui no Brasil começa mais ou menos na década de 1930. Ainda vivíamos sob uma ditadura. E as primeiras transmissões dos jogos de futebol via rádio despertaram no próprio presidente Getúlio Vargas uma possibilidade, ou seja, tantas pessoas envolvidas naquele espetáculo desportivo pode ser uma forma de controlar a multidão, ou seja, de controlar a massa. E a partir daí, da observância da própria transmissão esportiva, é que começa a primeira legislação e evoluímos até 1941, quando o Decreto-Lei 3.199, ele cria o Conselho Nacional do Desporto e é a primeira legislação desportiva aqui no Brasil. E o que é mito e o que é verdade, de fato, Maurício? O que a gente acha que é verdade e não é? O que a gente acha que é mentira não é? O que você pode... O que tem de curiosidade nesse lance? Na própria época em que a legislação desportiva surge, você está sob um domínio de uma intervenção estatal muito grande. E essa intervenção estatal é exatamente a mudança de paradigma a partir da Constituição de 1988, quando o esporte ele é alçado a nível constitucional e o artigo 217 da Constituição Federal, ele prega a autonomia desportiva. E a partir daí é que você tem uma quebra de paradigma. Então você tem desde o início da década de 1930 até 1988 com uma intervenção estatal muito forte. E mesmo depois da Constituição Federal ainda há essa tentativa da intervenção estatal. Porque a nossa Lei Geral do Desporto atual, ela é um remendo do Decreto-Lei 3.199 de 1941, que é inspirado com toda a intervenção estatal. E apesar dessa quebra de paradigma, você tem sempre o Estado tentando intervir no esporte. E por quê? Porque o esporte tem esse conteúdo especial de mobilização das massas e, principalmente, um conteúdo, um componente cultural muito grande. Então, o mito. Nós temos hoje o princípio da autonomia desportiva, né? Essa é uma realidade, mas nós temos sempre ali a tentativa do Estado intervir e colocar o esporte debaixo das suas asas. Esse seria aí um primeiro ponto. Outro ali, que você sempre transita entre o que é verdade e o que é mito. O próprio atleta profissional de futebol. Quando se fala nesse atleta, a primeira imagem que vem à tona é daquele profissional bem-sucedido, que ganha altos salários, com contratos milionários com multinacionais. Mas essa é uma realidade de menos de 4% desses atletas, dos atletas registrados na CBF. 80% deles ganham até R$2.000. Isso a gente está falando do futebol? Do futebol. E dos outros esportes? Também outra questão que merece um destaque muito grande. Pela Lei Geral do Desporto atual, é considerado atleta profissional aquele que tem o seu contrato de trabalho registrado e averbado na respectiva entidade de administração do desporto. Atualmente, só o futebol é que tem esse componente. Portanto, é o atleta profissional de futebol que vai estar ali regido pela Lei Geral do Desporto. Então, nós temos ali, às vezes, atletas de vôlei, de basquetebol, que recebem valores mensais altíssimos, mas que são na forma de bolsa, por exemplo. Eles não são considerados atletas profissionais? Na concepção legal, não. Porque para o atleta profissional teria essa necessidade desse cumprimento burocrático e teórico que não condiz com a realidade. E é por isso que hoje atravessamos um momento, diria até histórico, da alteração da legislação desportiva, uma nova Lei Geral do Desporto que está por vir e que a lei que está na Câmara, por exemplo, considera atleta profissional aquele que recebe do esporte
o valor suficiente para o seu sustento e da sua família, ou seja, algo muito mais próximo da realidade que nós vivemos. Seguindo aqui, Maurício, com o seu outro livro, que está aqui com a gente, Temas Atuais do Direito Desportivo. Você me explicava aqui que você incluiu alguns assuntos que a gente comenta muito, que as pessoas comentam muito, nesse próprio livro. Que exemplos são esses? Exatamente. O último livro, ele é só sobre o direito do trabalho desportivo. E esse tem assuntos como o racismo, que é algo que, na minha cabeça, não é crível que ainda em pleno século XXI, ainda existam manifestações racistas ligadas ao esporte, porque é um paradoxo muito grande. O esporte, ele tem um componente cultural e histórico de unir as pessoas. A linguagem desportiva, ela desconhece credo, raça, sexo. E o que é o paradoxo disso tudo? Apesar de ter essa igualdade racial e cultural, ao mesmo tempo ela provoca também, ela desperta esses instintos que devem ser abolidos de uma vez por todas. E uma outra questão também, já ligada para a parte acadêmica, é a defesa da autonomia do direito desportivo. Ou seja, o direito desportivo merece ter uma cadeira autônoma nas faculdades, e não apenas matérias eletivas. A gente falava até aqui antes da entrevista, né, que é um grande campo profissional para o advogado. Sem dúvida, exatamente pelo fato dele estar ligado com todas essas áreas, eu diria até que o próprio advogado, que está no início de carreira, ou para o próprio estudante de direito, é uma área que você pode, inclusive, encaminhar o seu próprio futuro. Por mais que você não continue no direito desportivo, o fato de você ter acesso ao direito desportivo, ele pode influenciar a sua escolha. E por quê? Exatamente pelo fato dele dialogar com o direito empresarial, com o direito tributário, com o direito do trabalho, com o direito civil, com o constitucional, com o próprio direito penal. A atuação do advogado na justiça desportiva é fundamental. Os próprios tribunais de justiça desportiva, ou seja, cada modalidade tem o seu, inclusive com graus ali, o tribunal e um superior tribunal de justiça desportiva, ele tem uma composição que a própria lei prevê, com indicações que são sempre muito disputadas. Ou seja, fazer parte desses tribunais é algo que tem uma disputa acirrada mesmo. Você fala com muita paixão, né, sobre isso. O que te encantou? Pois é, na verdade, talvez a própria origem, todo esse aspecto histórico e evolutivo do direito desportivo, talvez tenha sido ali o que mais tenha me encantado. A primeira vez que eu vi o caso do jogador Batatais, por exemplo, um jogador que era um goleiro do Fluminense, da década de 1940, chegou a defender a seleção brasileira de futebol na Copa de 1938, durante algumas partidas. Ele procurou se socorrer da Justiça do Trabalho, porque ele defendia o Fluminense por mais de 10 anos, e naquela época a legislação previa a estabilidade decenal, ou seja, aquele empregado que trabalhasse por mais de 10 anos para o mesmo empregador, ele não poderia ser demitido, só por justa causa. E ele foi demitido. E ele foi buscar socorro e abrigo na Justiça do Trabalho. E é interessante porque desde aquela época já havia aquela angústia do juiz do trabalho em relação a como ele vai lidar com essas causas. Então, num primeiro momento, chegou, não, o atleta, ele deve ser equiparado àquele trabalhador que presta seus serviços em estabelecimentos de cultura física. E em outro determinado momento, não. Jogar futebol é um esporte, mas não é um trabalho. Então, e aí? O que você aplica? E o Supremo Tribunal Federal chegou a decidir essa questão, por maioria, a turma decidiu que ele não poderia ser equiparado ao trabalhador comum. Ou seja, ele não tinha direito à estabilidade decenal e aos outros, umas outras rubricas que ele postulava também. Então, esse momento ele surge ali, ele desperta em mim toda essa curiosidade. Por que nós temos essa legislação desportiva hoje? E aí também a minha própria prática na atuação no direito do trabalho. Eu sou advogado trabalhista desde que me formei. Então, em 2000, eu começo a minha atuação na Justiça do Trabalho. Em 2002, eu tive a primeira prática com o direito desportivo, com o direito do trabalho desportivo, advogando para o Flamengo no escritório que eu trabalhava no Rio de Janeiro. E hoje sou torcedor do Vasco, sou vascaíno e tenho a alegria e o orgulho de ser consultor jurídico do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem um papel histórico muito importante na questão do racismo que nós abordamos aqui, ou seja, daquela integração de aceitar os negros no seu elenco, isso na década de 1920, quando você tinha ali
não só uma discriminação racial muito grande, mas o futebol era praticado por uma minoria, uma elite, principalmente descendentes de filhos de imigrantes ingleses. E o Vasco, ele abre as suas portas para esses jogadores, para esses atletas menos favorecidos, não só os negros, mas também os pobres, os operários, e isso cria uma revolta muito grande lá no Rio de Janeiro. Então o Vasco tem um papel importantíssimo, inclusive tem uma carta que é dirigida à Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que na época o presidente era o Arnaldo Guinle, que a carta é dirigida exatamente a ele, porque o Vasco tinha sido convidado a se retirar da Liga, mas ele poderia continuar com uma condição: se demitisse do seu elenco 12 atletas. E eram os 12 atletas, os negros, os operários, os menos favorecidos, que tinham sido fundamentais na conquista do bicampeonato estadual de 1923 e 1924. Então, esse aspecto histórico, ele também foi muito importante, não só na afirmação da minha paixão clubística, mas também, principalmente, por essa paixão, por esse ramo do direito, que é um ramo autônomo e um ramo tão encantador. Ok, Maurício, que bom, boas histórias, trouxe novidades aqui pra gente, livros, curiosidades, mitos e verdades. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!